Nessa história de lanches, a gente tem que entender qual que é a alma do lanche. A alma do lanche é a praticidade. Lanches têm que ser práticos, fáceis de fazer e tem que ser rápidos para consumir. Normalmente a gente vai fazer um lanche no meio do expediente de trabalho, ou as crianças vão fazer um lanche sozinhas, então elas precisam conseguir montar o lanche delas. Então temos que pensar em alguns ingredientes-chave para isso. O principal ingrediente-chave, no meu entendimento, é o pão. A gente tem um alimento que ele é básico, ele é base, você pode colocar vários recheios diferentes, você pode combinar ele com vários outros ingredientes e ele é uma excelente fonte de carboidratos principalmente. Mas tem também um pouquinho de proteína, tem um pouquinho de gordura, mas basicamente uma fonte de carboidratos. E temos uma variedade muito grande de pães, desde o pão fruzinho francês, dos pães industrializados, integrais, pães italianos, de fermentação natural, então varia muito de gosto para gosto. O único cuidado que a gente deve ter com o pão depende da sua individualidade. Se você está com excesso de peso, se você tem algum problema com relação a diabetes, o teu pão tem que ser obrigatoriamente um pão integral para diminuir o índice glicêmico e você ter menos picos de glicemia e menos utilização de insulina. Mas, em geral, varia um pouco para pessoa por pessoa. A recomendação sempre os pães que são mais simples ou que têm menos ingredientes adicionados. Então, entre o pão francês da padaria e o pão integral embalado no mercado, eu sou muito mais o pão francês. Esses pães que têm tempo de prateleira muito grande, geralmente têm muitos aditivos químicos que são liberados pela Anvisa, são liberados pelos órgãos competentes, são liberados para consumo, mas se eu puder escolher um alimento um pouco mais natural, um pouco mais limpo, eu vou para ele, E se você está em dúvida de quais contém menos ingredientes, quais têm mais ingredientes e aditivos, pensa em quanto tempo esse alimento dura aberto. Um pão francês, normalmente, no dia seguinte, ele já está impróprio para consumo. Ou ele está muito duro, ou ele está muito ressecado, ou ele já perdeu textura e sabor. Já um pão industrializado, você tem, normalmente, ali um período de prateleira de 2 meses. Então, você percebe que tem que ter alguma coisa, alguns conservantes a mais ali para esse produto se manter fresco na prateleira. Então, o pão, primeiro ingrediente. Outros ingredientes que são coringa, peito de frango desfiado é super coringa. Você pode ter na geladeira, pronto, você mistura com requeijão, mistura com cream cheese, alguma coisa, aí você já tem uma pastinha bem bacana para fazer um sanduíche natural. O próprio ovo também, muito rapidamente você consegue preparar. Se você está em casa, você prepara rapidinho. Levar para outros lugares, já não recomendo muito levar ovo, prefiro o frango nessa ideia. Frutas são muito bem indicadas para os lanches, porque você consegue transportar elas bem tranquilamente, não precisa de refrigeração, não precisa de nenhum cuidado especial, então consegue levar de um lado para o outro, descasca ali na hora, 2 minutinhos você já consome a fruta. Daí na parte dos industrializados, não tem nada melhor do que um whey protein, ele é muito, muito prático, uma dose alta de proteína, com uma quantidade pequena de produto. Então ali bons wheys vão estar na faixa aí de 25 gramas de proteína para cada 30 gramas de produto, o que é fantástico, Para você ter uma ideia de comparação, você precisaria de 100 gramas de peito de frango para atingir as mesmas 25 gramas de proteína. Então é uma opção muito prática, muito boa de se levar. Recomendo também os wheys com menos aditivos, então o melhor que tem seria o whey sem sabor, mas nem todo mundo vai se adaptar muito bem. Mas você tem várias opções no mercado, vários sabores diferentes, uma faixa de preço muito diferente também, então uma gama de preços muito grande. Então é um produto muito, muito indicado para você ter. Além das opções de iogurte, de whey, que são os wheys prontos para beber, de várias marcas também, que você pode pegar na prateleira, não necessita de refrigeração, então é uma opção muito boa. Dentro dessa área de suplementação também tem, por exemplo, barras de proteína, aí já com um sabor mais doce, mais voltado para o chocolate geralmente, mais como um doce mesmo, com gosto duvidoso, tem algumas pessoas que adoram, tem algumas pessoas que detestam, eu acho um pouco exagerado o gosto, são geralmente mais calóricos, então é um produto que você tem que consumir com moderação. Se você está tentando perder peso, não é indicado para você. E dessa forma você vai escolhendo esses ingredientes pela praticidade. Por exemplo, no meu consultório eu tenho a possibilidade de ter um frigobar e uma cesta de frutas. Então eu consigo deixar alimentos refrigerados, frutas frescas e à disposição para mim. Então frutas para mim passam a ser bem tranquilos. Eu posso deixar um iogurte na minha geladeira, por exemplo, que é bem prático, só abrir e comer, mas necessita de refrigeração. Então, no meu caso específico, é prático fruta e iogurte. Você tem que ver se no teu caso você consegue isso também. Então, Flávio, eu não consigo, eu tenho que
comer no carro, por exemplo. Então a gente vai optar por outras coisas. Por exemplo, como a gente já citou, um sanduíche pronto, uma fruta, né, uma barra de proteína, até mesmo um wheyzinho pronto ali para beber também. Dá para consumir ele sem estar refrigerado. Então tudo depende da tua necessidade, da tua disponibilidade de tempo, espaço e local. O que não pode é você abrir mão do seu lanche e ficar morrendo de fome durante boa parte do seu dia. Então, veja na sua agenda, veja no seu dia a dia, onde você consegue encaixar o teu lanche e que tipo de lanche se encaixa melhor na sua rotina.